Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Se você é membro ou frequentador ou acompanha a nossa igreja, seja presencial, seja nas redes sociais, sabe que nós estamos em uma série expositiva do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Eu estive ausente como família, nossa família, esses 2 últimos domingos. E nesses domingos que nós estivemos ausentes, nós demos continuidade a essa série, né? E nós recebemos aqui o professor Gedimar, já conhecido da igreja, veio ali da Igreja Batista da Palavra em São Paulo, ministrando aqui domingo retrasado. E o irmão Luiz também conduziu a domingo passado à noite e deram sequência a essa exposição. Então nós entramos no capítulo 7 e hoje, com a graça de Deus, estamos entrando no capítulo 8. E o capítulo 8, ele tem uma particularidade, porque nós vimos que a primeira grande temática de Marcos, que descreve a identidade de Jesus como rei sobre todas as coisas, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 8, e o capítulo 8 se torna o ápice dessa descrição. Nós vamos ver no domingo que vem sobre a pergunta, o que estão dizendo, sobre o que estão dizendo quem eu sou. E aí eles começam a direcionar os próprios discípulos, dizendo a visão que o povo tinha de Jesus, e o que eles achavam, ou quem eles achavam que Jesus era. Então, o capítulo 8 tem esse ápice dessa grande primeira temática de Marcos. E depois, então, do 9 ao 16, nós vamos caminhar dando ênfase, ou Marcos dando ênfase, à missão de Jesus e o seu propósito em morrer na cruz do Calvário. O texto hoje, de forma geral, descreve 3 episódios. A segunda multiplicação dos pães, o pedido de sinais dos fariseus, e a advertência de Jesus diante desse pedido, e a cura de um homem cego em Betsaida. Marcos capítulo 8, acessa aí do seu celular, acompanha na tela ou abre a sua Bíblia como queira e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra: Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar graça, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que o distribuíssem. E o povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles.
E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entre no povoado. Palavra do Senhor para nós. Pai, obrigado pela tua palavra já orada, lida. Ó Pai, agora que nós vamos ouvir a exposição da tua palavra, ó Pai, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo, para que possamos ouvir a tua voz. Que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na semana passada, no capítulo 7, no verso 31, que Jesus, ele saiu dos arredores ali de Tiro, Jesus atravessou Sidom até o mar da Galileia, chegou ali na região de Decápolis, e ali algumas pessoas levaram até ele um homem surdo e gago. Ele curou aquele homem, e o povo ficou maravilhado, dizendo, ele faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Quando nós damos sequência à leitura do texto, não há qualquer menção a uma viagem que tenha sido feita entre o acontecimento da semana passada, que o irmão Luiz pregou, e esse que nós estamos estudando. Embora possa ser uma possibilidade, mas é possível pensar que Jesus ainda esteja no mesmo lugar, ou em um local próximo. O verso 1 descreve que naqueles dias, outra vez, reuniu-se grande multidão, algo que era comum, como nós já vimos aqui diversas vezes. E se Jesus estivesse ali na região de Decápolis, que significa 10 cidades, a multidão provavelmente ali ela era composta de judeus e gentios. E o texto nos diz que eles não tinham nada para comer. E Jesus então chamou os seus discípulos e diz que está com compaixão deles, tem compaixão deles, daquela multidão, porque já faz 3 dias que eles estão ali e não possuem nada para comer. Imagine a gente numa vigília de oração aqui na igreja, 3 dias consecutivos e você sem comer nada. Só para você imaginar a cena. O crente não faz isso, né? Só nos períodos de jejum. E ainda faz a entrega do jejum na igreja para poder comer após a celebração. Mas só para você ter uma ideia, 3 dias ali de dieta, 3 dias ali com Jesus, a multidão atrás de Jesus. E você deve se lembrar que Jesus via as multidões necessitadas, ele sentia-se movido pela compaixão e ele queria ajudá-los. E muitos ali vieram de longe. E o texto nos diz, se Jesus os mandasse para casa, eles poderiam desmaiar pelo caminho, 3 dias sem comer. E os discípulos, mais uma vez, de uma forma racional, de uma forma lógica, eles descrevem para Jesus, nós estamos em um lugar deserto, como nós poderíamos conseguir pão suficiente para alimentá-los? E Jesus pergunta para eles, quantos pães vocês possuem? E eles respondem, nós temos 7. E Jesus, então, ele ordena que a multidão se assente no chão, ele toma os 7 pães, ele dá graça a Deus, ele parte, ele entrega aos discípulos para que eles sirvam a multidão. E eles tinham ali alguns peixes pequenos, eles distribuem e o povo comeu até se fartar. E eles ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram e alimentou ali cerca de 4.000 homens nesse milagre de Jesus. Mas certamente ali também tinha mulheres e crianças, e se usarmos a mesma lógica de alguns estudiosos que usamos no milagre passado, nós poderíamos
dizer que nós temos ali por volta de 10, 12 mil pessoas. E Jesus, ele despede a multidão e ele vai com seus discípulos para um outro local, uma outra região. E talvez você esteja ouvindo isso e lembrando uma passagem como essa, que está aqui descrita em Marcos. Se você voltar 2 páginas da sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versos de 30 a 44, que inclusive eu preguei recentemente sobre ela. E a verdade é que são histórias que têm muitas coisas em comum. É impossível a gente ler o texto e não confundir ou não perceber a semelhança. São 2 histórias, por exemplo, que enfatizam a compaixão de Jesus pelas multidões. São 2 histórias que a ocorrência se dá, a história se dá em um lugar deserto. As 2 histórias, Jesus repete a pergunta: quantos pães vocês têm? Nas 2 histórias, nós vemos uma ordem para eles se assentarem, nós vemos uma oração de Jesus dando graças, abençoando, que envolve ali também a participação dos discípulos na distribuição. Em ambas as histórias, o povo come até se fartar. Em ambas as histórias, os restos foram recolhidos após as 2 refeições, entre outras similaridades que existem ainda. Alguns estudiosos contemporâneos, modernos, eles descrevem que esse relato é uma duplicação, é uma repetição de Marcos da primeira multiplicação. Não é um evento histórico que ocorreu novamente. Não é um evento distinto daquele primeiro. Mas nós não podemos confundir esses milagres. Porque cada um tem as suas próprias características. Embora eles tenham semelhanças, como já mencionei, mas um olhar mais atento. Você vai lembrar que no primeiro milagre, Jesus não estava em Decápolis com seus discípulos. Eles estavam em outro local. Você vai lembrar que no primeiro milagre, o tempo que Jesus estava com a multidão, não era 3 dias, era um dia inteiro. Você vai ver que no primeiro milagre, aqui nesse milagre, Jesus se sentiu sensibilizado com a fome na multidão. No outro evento foram os discípulos que alertam Jesus sobre o tempo que eles estão ali. O número de pessoas é diferente. Aqui são 4 mil, no outro são 5 mil homens. Aqui são 7 pães e alguns peixes. No outro evento, 5 pães e 2 peixes. Certo estudioso, comentarista sobre esse texto, ele diz que Jesus é capaz de não somente operar maravilhas, mas também de repetir suas obras maravilhosas. O fato de Marcos dedicar espaço às 2 narrativas do mesmo tipo de milagre, sugere que cada uma delas tem algo de especial para comunicar. E que nenhuma delas poderia ser omitida sem perder-se algo importante. Essa questão contemporânea na literatura do escrito de Marcos, histórica, levantada se houve ou não 2 milagres de alimentação, ela é muitas vezes sustentada, dentre outras coisas, mas também pela falta de entendimento por parte dos discípulos. A lógica que usam é, se eles haviam testemunhado a alimentação miraculosa dos 5 mil realizado por Jesus, como eles poderiam ter agido agora com incredulidade? E perguntado como seria possível alimentar essas pessoas no deserto. Você já parou para pensar isso? Nós lemos no verso 4, 8:4, os seus discípulos responderam, onde neste... Será que algum aqui, Demetrios? Você já parou para pensar sobre isso? Porque no verso 4, como nós dissemos aqui, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Aqueles camaradas viveram um milagre da multiplicação.
E como agora eles fariam essa pergunta, eu não estou com isso defendendo a tese de que a descrição de Marcos é uma repetição do mesmo milagre do anterior, até porque eu já apresentei as diferenças, mas eu quero começar a amarrar aqui a história e aplicar esse texto para nós. Porque é difícil entender Obrigado, Natália. Deu ruim alguma coisa lá em cima. Mas vamos lá. É difícil entender porque eles ficaram inseguros, surpresos a respeito de alimentar a multidão, uma vez que eles já haviam presenciado uma grande multidão sendo alimentada. Mas se nós olharmos para essa história, se nós olharmos para alguns exemplos bíblicos, se nós olharmos para as nossas vidas, nós vamos ver que não é difícil entender isso. Você se lembra, por exemplo, de como o povo de Israel se esquece com muita rapidez das poderosas obras e dos milagres que eles haviam testemunhado em vários momentos da história, inclusive quando eles saíram do Egito? Você lembra disso ao ler o livro de Êxodo, quando muitas vezes eles reclamam para Moisés daquilo que eles estão passando e sentem saudade do Egito, e eles vendo o milagre de Deus, Deus transformar uma água amarga em uma água que é possível beber, Deus dando maná para eles comerem, as cordonizes, o templo sendo guiado pela nuvem do Senhor, Deus agindo na vida deles, e muitas vezes eles, como eu e você, questionando ao Senhor. Você se lembra, por exemplo, da história de Elias? Elias, onde Deus o usou de forma maravilhosa, e ele derrota ali, se eu não me engano, Acabe, e Deus, de forma poderosa, trata aquela batalha, dá vitória para ele, e depois Jezabel chega e fala, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os outros. O que acontece com Elias? Vai se esconder, está com medo, fica meio em crise. Alguns vão dizer que meio deprimido, sei lá. Os discípulos também eram assim. Como eu e você, muitas vezes somos assim. Nós esquecemos daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. E Jesus, ele emprega, e creio eu, a repetição do milagre como parte do seu método de fixar as verdades dele, a mostrar a divindade dele para os discípulos e para aquela multidão. Quando eu preguei sobre o primeiro milagre da multiplicação dos discípulos, aqui dos pães de Jesus, nós vimos que o problema é que nós vemos a luta do coração do homem caído longe de Deus, a minha e a sua humanidade. Nós facilmente, queridos, perdemos de vista aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Facilmente nós esquecemos que nós fomos criados e nós devemos viver para a glória de Deus. E nós encontramos a verdadeira humanidade naquele que é a glória, no Senhor. Eu e você fomos restaurados para a glória de Deus, que deve ser o centro de tudo que fazemos. O povo de Deus é chamado para depender da provisão de Deus. Deus pede ao seu povo, a mim e a você, confie, obedeça. Nós precisamos, como os discípulos, aprender na nossa caminhada com o Mestre, a crer no poder de Jesus. Os milagres de Jesus aqui tinham um propósito, e o propósito era demonstrar na sua natureza divina.
Ele demonstrava por meio desses sinais que ele era Deus. O Salmo 103, um salmo de Davi, um hino de amor de Deus e a sua compaixão para o seu povo, numa tradução mais contemporânea, diz assim, Salmo 103, ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte, Ele me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Queridos, o salmista nos lembra para olharmos para a bondade de Deus, para exaltarmos a Deus, para não nos esquecermos das suas bênçãos, não nos esquecer que o Senhor perdoa os nossos pecados. E nós vemos isso nas Escrituras, na revelação de Deus, que em Jesus nós temos a verdadeira salvação. Em Jesus nós temos o verdadeiro perdão. É somente em Jesus que encontramos vida eterna, perdão de pecados e restauração. Aqueles discípulos, queridos, estavam aprendendo a caminhar com Jesus. E a multidão que seguia Jesus, nós já vimos isso aqui, seguia Jesus muitas vezes para ser curada, liberta, queriam satisfação física. Mas Jesus tinha compaixão daquele povo. Jesus, ele estava trabalhando no coração dos discípulos. Jesus, ele estava ensinando eles a dependerem de Deus e a não esquecerem de quem Jesus de fato é. Jesus estava demonstrando para os discípulos e para aquela multidão a sua natureza divina. E a pergunta aqui para nós, queridos: será que nós seguimos a Jesus porque nós o amamos com todo o nosso coração? Ou nós o servimos ou o seguimos pelo que nós podemos ganhar dele? Será que no momento de luta, de trevas, de difícil da sua vida, você continuaria dizendo, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, eu sigo Jesus, independente do que eu estou vivendo? Ou você só diz, eu amo, eu sigo, eu sirvo, quando Ele autentica somente o que você quer? Será que nós nos lembramos dos feitos de Deus em nossas vidas? Será que nós temos fé neste Senhor amoroso e poderoso? Na nossa caminhada, Deus vai trabalhando em nossos corações, queridos. E a gente precisa amadurecer e muitas vezes aprender a confiar mais, depender mais de Cristo Jesus. Jesus, ele demonstrou compaixão por aqueles que não eram seu povo, aqueles que não tinham fé, nem graça, antes estavam sem Deus no mundo, sem esperança, vivendo separados da comunidade de Israel, dos gentios. Jesus, ele sentiu compaixão deles, embora eles não o conhecessem. Mas Jesus conhece a sua história de vida, mesmo você não o conhecendo, e ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados, querido. Nós presenciamos hoje aqui o batismo do João. E batismo é a maneira de dizer publicamente que você se arrependeu dos seus pecados e você confiou em Jesus como seu Salvador. É uma consequência e um ato de obediência de crer em Jesus. É a identificação com o corpo de Cristo. Representa a morte do velho homem para uma nova vida em Cristo. Se você não ouviu o testemunho do João, eu mencionei ali durante o batismo, e depois a gente pode dar numa outra oportunidade, deixa ele se acalmar um pouquinho, que hoje foi muitas emoções pela manhã, mas pedi para ele contar o seu testemunho, e nos emocionou, porque no meio de uma geração que a gente olha nos testemunhos das pessoas, e a gente vê gente dizendo, não, eu estava meio descontente com a vida, cheguei na igreja, achei um lugar de acolhimento, e aqui eu fiquei, e por isso eu quero me batizar. E no meio de testemunhos de uma geração que vai dizendo isso, nós vemos um garoto de 14 anos, olhando para nós,
e dizendo, eu demorei porque eu não me sentia digno. E um dia, numa data de Páscoa desse ano, eu fui numa outra igreja, eu vi uma ilustração sobre a Páscoa, e ali eu entendi que eu não sou digno. Eu cheguei na igreja, na nossa igreja, no domingo à noite, e a pregação me mostrou o caminho que Jesus quer para a minha vida. E eu lembro o texto que eu preguei aquele dia, estava conversando com ele essa semana, nós falamos sobre a importância da ressurreição de Jesus, e nós falamos que a ressurreição de Jesus testifica Jesus como Filho de Deus, como Salvador. A ressurreição de Jesus nos assegura a certeza do perdão. A ressurreição de Jesus nos assegura a vitória sobre a morte. O problema, queridos, é que na nossa caminhada, a gente muitas vezes se sente demais. E diante de Jesus, é como João fala, eu não sou digno. Mas o eu não sou digno não significa eu fico parado, eu fico travado. Significa eu preciso de alguém que é digno. E esse alguém que é digno é Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. A gente vive a nossa vida cristã e às vezes os anos vão se passando e a gente fica querendo as mesmas experiências com Cristo Jesus e a gente não amadurece. E Jesus fala, eu estou ensinando você a depender mais de mim. E Jesus repete os milagres, repete as ações na nossa vida, trata o nosso coração e muitas vezes nós não entendemos. Eu já contei aqui um exemplo pessoal de uma vez que eu precisava pedir aumento para o meu chefe. No meu primeiro emprego, porque o salário que eu ganhava não dava para pagar a faculdade. E eu precisava pedir aumento para o meu chefe. E mesmo sabendo que o meu chefe era uma pessoa generosa, eu tinha medo dele pela forma bruta que muitas vezes ele falava. E eu falei, Senhor, como que eu vou falar com esse cara? Eu tenho medo dele. E eu tinha medo mesmo. E aí eu pedi para Deus, falei, Senhor, me mostra como vou fazer. E aí sabe aquelas orações meio de imaturas que você faz, que você precisa aprender na caminhada? Naquela época, e a gente vai ficando velho, a gente recebia um fax de uma outra empresa que eu precisava entregar para ele. E esse fax ocorria num horário pós-almoço, e eu estava sozinho ali, não tinha ninguém, não era o horário ainda. Eu falei, Senhor, se for para eu falar para ele, que entre esse fax aqui. Essas orações imaturas que a gente faz. E o que entrou? O fax. Aquele barulhinho do fax. E eu falei, e agora? Vou ter que ir lá falar com o cara. Eu orei, Jesus falou, mas morrendo de medo. Sabe quando a voz sai trêmula, de tanto medo que você está para falar com a pessoa? E fui. E ali, eu já falei aqui, ele me deu uma bolsa de ensino, a empresa pagou 85% do meu curso, queridos. Mas ali foi um momento da minha vida. Nunca mais tocou o fax daquele jeito. Até porque hoje nem existe mais o fax, mas mesmo durante aqueles anos, nunca mais, porque a gente precisa amadurecer, queridos. A gente precisa aprender a caminhar. E os discípulos, como muitas das escrituras que nós vemos aqui, na sua caminhada com Deus, vai aprendendo a amadurecer. E o milagre se repete para dizer que os discípulos ainda não criam em Jesus. Os discípulos ainda duvidavam, porque você vai ver o que acontece agora em seguida no texto. Chegam os fariseus e começam a interrogar Jesus. Eles queriam colocar Jesus à prova. E eles acusam Jesus, já vimos que eles acusavam Jesus de realizar os milagres pelo poder maligno. E agora eles exigem um sinal do céu. Um sinal divino da autoridade messiânica de Jesus. Eles queriam desacreditar Jesus, eles queriam testar Jesus. Na verdade, o conceito deles sobre Jesus já estava formado. Eles só queriam um jeito para apanhar ali Jesus como um falso profeta. Mas Jesus, ele não atende aqueles religiosos. Ele não discute com eles, ele não satisfaz a curiosidade deles, porque eles são incapazes de reconhecer os sinais que Deus lhes estava dando e ainda queriam escolher os sinais.
E diante disso, Jesus sai dali e volta para o barco, vai para o outro lado. E aí olha que curioso, os discípulos esqueceram de levar pão. E o texto diz, a não ser ou dependendo da sua versão, um pedaço que eles tinham com eles no barco. E aí Jesus olha para eles e fala assim, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E aí eles estão em crise, talvez, porque esqueceram o pão. E óbvio que eles sabem que o fermento era utilizado para fazer o pão crescer. E eles concluem que Jesus estava repreendendo eles por ter esquecido o pão. E eles começam a discutir entre si, culpando um ao outro. E Jesus, ele percebe a discussão, e ele pergunta para os discípulos, por que vocês estão discutindo por terem esquecido o pão? Vocês ainda não entenderam? Vocês não conseguem perceber? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? E aí Jesus olha para eles e diz assim, quando eu partir os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu partir os 7, o texto de hoje, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem. Ele poderia alimentar eles ali. Porque se ele alimentou aquela multidão, se está faltando pão ali no barco, por que eles estão discutindo por causa disso? O que Jesus estava fazendo aqui era, percebendo a preocupação deles referente aos pães, ele utiliza para falar da fala dos líderes judeus. Ele estava ensinando os discípulos sobre o perigo de interpretação dos fariseus, dos legalistas. A justiça própria, o formalismo, a religião vazia dos fariseus. E os discípulos, queridos, eles estavam pensando em provisão alimentar. E Jesus está olhando para eles e fala assim, eu estou falando com vocês sobre o fermento das falsas doutrinas. Os discípulos aqui, é uma linguagem distante para nós, mas os discípulos aqui, eles estavam familiarizados com a figura, com o simbolismo do fermento. Por exemplo, na Páscoa, na Bíblia o fermento é um símbolo do mal, e cada Páscoa celebrada, os judeus tinham de tirar todo o fermento da casa. O fermento não era permitido nas ofertas. A Bíblia usa o fermento como uma figura de falsa doutrina. Mas aqueles camaradas, eles olhavam para os acontecimentos do ponto de vista terreno. Provisão alimentar. Eles olhavam para eles mesmos. Eles apenas olhavam para os seus problemas, ao invés de olharem para Jesus. E Jesus chama então a atenção deles pela interpretação errada deles. Porque afinal, Jesus poderia multiplicar o pão, já havia feito isso 2 vezes. E mais uma vez eu repito aqui, querido, nós somos como os discípulos. Nós temos muitas perspectivas terrenas. Nós temos muitas perspectivas materialistas. Nós olhamos para nós e não olhamos muitas vezes para Jesus. Nós não entendemos os ensinos deles. E o que Jesus está ensinando aqui para eles é que eles precisavam preservar uma mentalidade celestial, assim como nós precisamos. Sabe qual é uma das distinções fundamentais entre um não cristão e um cristão? É a sua mentalidade, querido. Um tem a mentalidade terrena, nas coisas do mundo. O outro tem a mentalidade celestial, nas coisas de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, ele diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não ganhem formato ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Apresente-se como um sacrifício vivo, consagrado a Ele. Cultuem a Deus com as suas vidas. Esse culto agora é a sua vida, a nossa própria vida oferecida a Deus. Se expressa através de uma vida santa para com Deus, através da mortificação dos pecados, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, no serviço para com o próximo. Servir a Deus com todo o nosso ser passa por uma renovação racional, razão, mente. E essa transformação muda toda a minha e a sua vida. Não ter a forma do mundo significa não ter a mente formatada pelas perspectivas mundanas. E Paulo aqui, complementando com o texto que nós estamos expondo, ele nos alerta para que a gente não seja orientado pelo mundo, não seja adotado o padrão deste mundo. E nós, seres humanos, queridos, nós somos imitadores por natureza. E só existe, repito, dois modelos para a gente copiar. O modelo deste mundo e o modelo da vontade de Deus. Mas há uma incompatibilidade nesses dois mundos, nesses dois sistemas de valores, mundo e vontade de Deus. Nós precisamos de uma transformação total e radical de caráter e conduta, que divergem do padrão do mundo, mas que se assemelha à imagem de Cristo. Os discípulos precisavam de uma mentalidade celestial, porque eles estavam preocupados com o pão, e acabaram mais uma vez de presenciar um milagre sobre o pão. Os discípulos precisavam de uma mentalidade celestial, e nós também precisamos de uma mentalidade transformada por Cristo. Queridos, tem momento da nossa caminhada, e aqui não pegue o fax como algo só antigo, mas como uma ilustração. Tem momento da nossa caminhada que o sinalzinho do fax não vai mais tocar, porque Deus não vai agir mais assim com a gente, porque a gente precisa amadurecer. Tem momento da nossa caminhada que já é sem vergonhice. Tem momento da nossa caminhada que a gente deveria ser mais experiente. E a gente ainda, Paulo vai dizer isso, eu deveria falar com vocês como homens, mas estou falando como crianças, porque vocês ainda são carnais. E os discípulos estavam sendo assim, carnais, olhando para as coisas desse mundo. E o que eu estou dizendo com isso não é que a gente tem que estar alienado ao mundo em que vivemos, que você não precisa ficar preocupado quando está desempregado, que você não precisa ter sonhos de trocar de emprego, que você não precisa melhorar a sua casa, que você não pode adquirir posses. Não! Mas é não ficar preso nisso e olhar para Jesus, obedecer Jesus e deixar que Ele faça todas as coisas por meio da sua vida e servir a Ele por onde a gente te enviar, se capacitando, estudando, ganhando sim dinheiro, mas amando o próximo, amando a Deus, refletindo o caráter de Cristo por onde você passar. Mas às vezes a gente está mais uma vez, repito, como os discípulos. Estamos diante daquele que já 2 vezes multiplicou os pães. E estamos discutindo, porque esquecemos de trazer o pão. O texto termina, e aqui eu vou ser mais breve, porque o horário avança. E Jesus, depois da advertência contra os fariseus, que ocorre ali no barco, quando eles estão indo para Betsaida, eles chegam em Betsaida, e algumas pessoas trazem um cego a Jesus, e suplicam para que Jesus tocasse nele. E ele vai com o cego para um local mais reservado, e ali ele realiza um milagre. E um milagre narrado somente por Marcos, isso é interessante. Jesus, ele leva o cego para fora da aldeia, talvez porque ele não queria que a multidão o visse apenas como um operador de milagres, ou ainda para valorizar esse homem e revelar a ele o seu amor. E Jesus aqui, ele vai utilizar um método específico para a cura desse homem.
Eu estudando sobre o texto, eu vi alguns comentaristas dizer que a saliva, naquele contexto, era utilizado como algo meio que medicinal, mas eu não vi uma concordância sobre isso, então eu não vou defender essa tese. Mas Jesus, ele usa a sua própria saliva, e depois ele perguntou para aquele homem se ele estava vendo. E aí o homem diz, eu vejo pessoas apenas como árvores. E agora Jesus, ele coloca a mão nos olhos do cego, e os seus olhos foram abertos, e a sua vida é restaurada. O que eu quero, e com isso eu fecho essas histórias, o que eu quero dizer com isso é que Jesus é soberano. Aqui a cura foi progressiva. Ele coloca a saliva, depois ele toca no homem. Em outras ocasiões, ele apenas diz uma palavra, em outra mesma distância, a cura foi realizada. Jesus, ele continua a curar, eu creio nisso. Mas nós não podemos controlar, nem exigir a cura quando bem entendermos. A gente pode expressar o nosso desejo, e devemos fazer isso. Mas a gente não consegue controlar. Porque Jesus é soberano sobre todas as coisas. É óbvio que a gente pode abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu queria que o Senhor curasse meu pai. Eu queria que o Senhor curasse a minha mãe. Eu queria que o Senhor me curasse dessa enfermidade. E essa tem que ser a oração do crente. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor é soberano. E basta uma palavra sua, as coisas mudam. Mas nós aprendemos com a oração de Jesus, dizer, faça a sua vontade. Ele controla todo o processo para o nosso bem. Jesus, ele usava o seu poder para a glória de Deus. Ele ajudava os necessitados em suas reais aflições. Porque ele era um Senhor compassivo e misericordioso. E ele é o mesmo Senhor, querido. Então não importa como você chegou aqui nessa noite. Você pode abrir o seu coração a Ele e dizer, eu quero ser restaurado, Senhor. Restaura a minha vida. Cura as minhas enfermidades, mas faça conforme a Tua vontade. Eu quero caminhar para a conclusão, porque nós destacamos aqui 3 acontecimentos, 3 narrativas, 3 episódios. A segunda multiplicação dos pães, o pedido dos sinais dos fariseus, a advertência de Jesus e a cura de um homem cego em Betsaida. E na primeira história nós aprendemos que aqueles homens estavam aprendendo a caminhar com Jesus. A multidão seguia Jesus muitas vezes por interesse. Mas Jesus tinha compaixão daquele povo. Jesus estava trabalhando no coração dos discípulos, ensinando eles a dependerem de Deus, a não se esquecerem de fato de quem Jesus é, e demonstrando para aquela multidão o seu amor e a sua natureza divina. Eu quero repetir a pergunta que eu fiz enquanto eu estava expondo esse tópico, e dizer, será que nós seguimos Jesus porque nós o amamos com todo o nosso coração? Se você vivesse na sua vida a crise que Ló, ou que Jó, melhor, viveu, você continuaria seguindo Jesus? Você continuaria caminhando com Jesus se você fosse um camarada que tivesse bens, um dos mais ricos do seu tempo, o mais rico, relevante naquele tempo, cuidava com carinho dos seus filhos, orava pelos seus filhos, oferecia sacrifício pelos pecados que porventura eles pudessem ter cometido, e diante de uma festa, de uma reunião familiar, vem a morte sobre os seus filhos, óbvio que ali tem um propósito específico, e você receber a notícia que tudo acabou, você diria, como Jó disse, eu vim nu, e nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Você diria, ou você segue Jesus, ou eu sigo Jesus pelos interesses.
Você faz parte de uma igreja porque é a ordenança de Jesus, porque Ele nos insere no corpo, ou você faz parte de uma igreja porque você quer simplesmente ter um encontro social com alguém, querido. E eu não estou negando que o encontro social não seja bom, mas fazer parte de uma igreja é mais do que isso. Será que lembramos dos feitos de Deus em nossas vidas? Dos fatos que tocam na nossa história e vai nos dando um amadurecimento para a gente aprender a depender mais de Deus? Será que nós lembramos disso? Ou será que algumas vezes somos como na segunda história? Temos uma perspectiva terrena, materialista. Olhamos apenas para nós e não olhamos para Jesus. Mas eu quero terminar dizendo e amarrando com a terceira história. Porque na terceira história, mais uma vez, nós vemos um Jesus compassivo e misericordioso. Assim como ele foi com seus discípulos. Ele era duro às vezes com os discípulos, mas os camaradas precisavam. Tem um livro, já citei aqui, se você gosta de ler, é de uma editora não cristã, mas é um bom livro. Eu acredito que o título é Os Discursos Duros de Jesus. E ele resume quando Jesus é muito firme com a multidão, com os discípulos. Mas Jesus é alguém compassivo e misericordioso. E Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. A minha pergunta é: como está a sua caminhada com Jesus? Você já pediu que Ele o aceitasse em sua presença? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Você não se acha digno como João? Você nunca vai ser digno, querido, de aceitar um amor tão grande, de alguém que morreu na cruz do Calvário pelos meus e seus pecados. Só há uma forma de nascer de novo, diz a palavra de Deus. É por meio de Cristo Jesus. Só há uma forma de ser aceito. É por meio de Cristo Jesus. Só há uma forma de ser perdoado. É por meio de Cristo Jesus. Só há um caminho para o céu. É por meio de Cristo Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Queria que você pensasse na sua vida nesse momento. Como está o seu coração? Diante das perguntas que nós fizemos aqui, ou diante daquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, como está a sua vida? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Palavra rica, viva e eficaz, ó Pai. Palavra que penetra no lugar mais profundo, no lugar que somente o Senhor pode chegar. Talvez nessa noite o Senhor está trazendo à memória muitas coisas em nossas mentes, em nossos corações. Não coisas resolvidas, mas coisas que muitas vezes nos faz duvidar do Senhor. Mágoas, traumas, conflitos, em que muitas vezes nós culpamos o outro, o próximo, mas muitas vezes é a nossa incredulidade contra o Senhor. Assim como os discípulos discutiam ali sobre o pão,
Mas o problema não era a discussão por quem esqueceu o pão. O problema era não ter entendido o que o Senhor estava falando. O problema era não perceber que o Senhor é o Senhor da história, todo-poderoso, e poderia alimentá-los mais uma vez. E esse é o problema do meu coração. Esse é o problema do nosso coração, nesse mundo caído em que nós vivemos. Nós esquecemos de quem o Senhor é. Nós queremos controlar as coisas, nós queremos determinar, nós queremos exigir, nós queremos no nosso tempo. Mas o fato do Senhor não fazer da forma que desejamos no nosso tempo, não tira a sua soberania sobre a nossa vida, o seu controle absoluto sobre as nossas vidas. Nós queremos alguém para homologar os nossos sonhos, os nossos planos, mas nós não queremos ouvir negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga-me. Nós queremos algo gostoso de se ouvir. Nós queremos ver os milagres. Nós queremos ver transformação e óbvio, queremos ver, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor tem poder de curar, o Senhor transforma e a sua igreja te glorifica por isso. Mas nós queremos também continuar te glorificando no dia ruim, no dia difícil. Nós queremos aprender na nossa caminhada quem é o Senhor. E a grande pergunta para nós nessa noite, que vai se complementar com aquilo que nós vamos ver a semana que vem, é quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para cada um de nós, Senhor? Quem é o Senhor para nós? Para alguns, é alguém que ficou lá no passado, muito importante, relevante, que a história não contesta, mas que é como um conto de fada, era uma vez. Para outros, é alguém que eu uso, ou eu aciono, eu ativo quando eu preciso. Mas nós queremos ser aqueles que entendem que o Senhor é aquele que, não deixando de ser Deus, vem habitar entre nós, assume uma natureza humana, morre a morte, morte de cruz, ressuscita, é assunto aos céus, envia os seus discípulos e promete que um dia vai voltar para buscar a tua igreja. E nós sabemos que se as coisas não acontecerem na nossa vida como nós desejamos, ou como nós planejamos, o Senhor continua sendo aquele que recebeu o nome que é acima de todos os nomes, que veio habitar entre nós, que morreu a morte de cruz, que ressuscitou e que está assunto ao céu. Nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina a depender do Senhor, e nos ensina a dizer, como nós ouvimos o João dizer aqui, eu não sou digno. Mas eu preciso do Senhor. Eu não posso transformar a mim mesmo, mas eu preciso do Senhor. Esse vício não sai da minha vida por mim mesmo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso nascer de novo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Servo sofredor, à luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu.